aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nas palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Eu estava pensando aqui numa comparação para a gente poder desfrutar de um entendimento mais profundo do texto deste Evangelho que nós acabamos de ouvir. E a comparação é muito simples. Você imagine uma criança perdida no meio de uma multidão. A criança se perdeu por algum motivo no meio de uma multidão de pessoas. E a mãe, a princípio, fica assustada, desesperada, preocupada, porque perdeu o filho no meio da multidão. De repente, escuta-se o grito da criança. A criança que tinha perdido. Quem é a primeira pessoa que vai escutar o grito da criança? Sem muito esforço, a gente responde: a mãe. A mãe vai identificar o grito da criança. Assim como a mãe que tem criança pequena, se a criança está num outro quarto, no berço, a criança faz não é nem choro, não é nem grito, faz um gemido lá, qualquer gemido que seja, a mãe já, se está dormindo, com aquele gemidinho já acorda. Ou não é assim? É, né? Então, aqui é uma comparação para a gente entender o que está dizendo o Evangelho. Quando Jesus disse que as ovelhas escutam a voz do pastor, elas escutarão a voz do pastor. Justamente neste sentido. E por isso o texto começa: eu sou o bom pastor. Essa expressão que aparece logo no início do Evangelho também está dizendo que, assim como existe o bom pastor que é Jesus, existem pastores que não são bons. Por isso Jesus diz que ele é o bom pastor. Porque existem pastores que não são tão bons.
E na descrição desse texto, conforme o texto vai se desenrolando, a gente percebe também uma questão que é fundamental para nós e nos enche de esperança. Porque esta atitude do pastor e do bom pastor é uma atitude de alguém que ama. Ama a ponto de dar a sua própria vida para resgatar a vida das ovelhas. É o que nós observamos na Semana Santa, é o que nós estamos observando nesse tempo pascal. Quem mais teria coragem de fazer por nós o que nosso Senhor fez? Será que nós teríamos coragem livremente de morrer por alguém, quem quer que seja esse alguém? Se a gente olha, por exemplo, de forma mais íntima, para os membros de nossa casa, para os membros de nossa família, tirando a mãe e o pai, quem será que na casa, na nossa família, teria coragem de morrer por nós? Isso que eu já deixei de fora, a mãe e o pai. Porque eu sei que o pai e a mãe teriam coragem de fazer isso pelos seus filhos. Mas além disso, além do pai e da mãe, quem mais teria coragem? Ou então, abrindo para as pessoas que nós conhecemos fora do ambiente familiar. Para quem nós teríamos coragem de morrer, se preciso fosse? A gente amplia, mas ao mesmo tempo a gente também limita, porque ninguém mais teria coragem de fazer o que nosso Senhor fez por nós. Então isso é uma atitude profunda de amor, e de um amor desconcertante. Isso que o pastor faz, descrito aqui no Evangelho, é um amor desconcertante. E este amor produz no coração de quem é amado, algumas realidades. E a primeira realidade que produz no coração de quem é amado é a liberdade. Só que liberdade não do jeito que se dizem por aí de liberdade. Porque muitas vezes essa tal liberdade que dizem por aí é mais opressão, é mais escravidão do que liberdade. Então, a liberdade que o amor produz no coração de quem é amado é a liberdade que faz se aproximar. É a liberdade que faz gerar intimidade. É a liberdade que produz também alegria, que é fruto do amor. Quando nós ouvimos esse pedaço do Evangelho, que a ovelha, ela vai sentir-se livre para sair quando quiser. Que se nós não entendemos com o coração unido ao coração de Jesus, no sentido do Evangelho, a gente vai entender esta liberdade com a necessidade de se fazer o que quiser da própria vida. E não é esta liberdade que o amor produz. Porque a liberdade de se fazer o que quer com a própria vida não é liberdade. O nome disso é outra coisa. Então,
a liberdade de poder confiar, de poder esperar. E de saber que a alegria profunda e verdadeira não se encontrará longe do pastor. Essa é a liberdade de um coração que ama e de um coração que é amado. E um coração que ama e que é amado do jeito que Jesus está dizendo, a ponto de entregar a própria vida para resgatar a vida de suas ovelhas. Que produz, como eu disse, um amor que produz alegria, um amor que produz liberdade, um amor que produz responsabilidade, um amor que produz alegria mesmo na dor. Aliás, como diria Santa Teresinha, amor de verdade dói. Amor de verdade dói. Se nós dizemos que amamos e não sofremos por conta desse amor, nós ainda não amamos. Porque amor de verdade dói. Então, mas a dor produzida pelo amor é motivo de alegria, não é motivo de desespero. E aí é exatamente aquilo que está dizendo o texto. Somente aquele que ama consegue defender, não colocar em risco o amado. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, ele abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e as dispersa. Quem se coloca em defesa é aquele que ama. Que ama mais as ovelhas do que a si próprio. Porque se amar mais a si próprio do que as ovelhas, quando vê o lobo chegar, deixa o lobo devorar as ovelhas e salvou a pele dele. Então, o amor leva a atitudes profundas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E aí João diz na sua carta que o critério para saber se nós amamos verdadeiramente a Deus é se nós guardamos os seus mandamentos. Se nós não guardamos os mandamentos do Senhor, é sinal de que nós não amamos. E se isso acontece no coração de qualquer um de nós, é porque nós ainda não abrimos suficientemente o nosso coração e não nos deixamos ser tocados por esse amor. Porque, consequentemente, se nós somos amados a este ponto pelo nosso Senhor, este amor em nós vai produzir atitudes diferentes em nós. É o mínimo que se espera. Então, se nós observamos que com o passar do tempo, nós não crescemos no amor, nós não crescemos na espiritualidade, nós não crescemos no caminho de conversão, nós não crescemos na fidelidade a Deus, nós estamos simplesmente seguindo a nossa vida e não estamos deixando Deus fazer parte dela. Porque numa outra expressão, o amor transforma. Tudo que o amor toca, o amor muda. E se nós fomos tocados por esse amor, necessariamente também nós deveremos nos transformar. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas ovelhas. E a gente canta no Salmo, né? Salmo 22. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas
quando a gente canta, qual é o nível de intimidade? Né? Não quando a gente canta, mas quando a gente vive aquilo que a gente canta. Qual é o nível de intimidade que a gente tem com Deus? Se o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, necessariamente eu vou me esforçar e fazer de tudo para buscar uma intimidade com Ele. Buscar a intimidade significa que a gente saiba reconhecer a voz de Jesus, o nosso pastor, em meio a tantas vozes que chamam a nossa atenção. Mas quais são as vozes que nós estamos dando atenção? Será que estamos ouvindo, de fato, a voz do bom pastor? Ou será que nós não estamos ouvindo a voz daqueles que se disfarçaram de pastor, se vestiram com pele de lobo, e se disfarçaram com pele de ovelha, mas são lobos? Então, é preciso a gente observar. Qual atenção a gente está dando à voz de Jesus? A gente consegue identificar a voz de Jesus como a mãe identificaria a voz de uma criança no meio da multidão? Se nós identificamos, é porque Jesus de fato é o nosso pastor. Essa não diz, não escuto a voz de Jesus. Você está escutando a voz de quem? Se você não escuta a voz de Jesus, está escutando a voz de quem? Está pautando a sua vida pela voz de quem? Como Jesus vai dizer. Todos os outros que vieram eram assaltantes e ladrões. Eu sou o bom pastor. Então é a Ele que nós precisamos. E repito, para a gente identificar como ovelhas do bom pastor, a voz do bom pastor, a gente precisa de intimidade. E intimidade não se constrói da noite para o dia. Dormiu ontem, acordou hoje com a intimidade da flor da pele com o nosso Senhor. Não. Porque tem dias que é mais fácil para a gente rezar. Tem dias que é mais difícil. Tem dias que a gente não quer nem rezar. Claro, né? Isso não acontece com vocês, isso acontece só com o padre. Agora, tem dias também que o Senhor acorda você de madrugada e você diz que é insônia. Aí você rola na cama de um lado, rola para o outro, rola para um lado, rola para o outro. Você diz que é insônia, mas muitas vezes é o Senhor que te acordou, viu? Olha, eu quero ter um momento com você agora, nessa madrugada. Uma conversa, um tete a tete, de coração para coração. Né? Aí a gente fica rolando na cama pensando que a gente está sem sono, não consegue dormir. Então o Senhor estava ali naquele momento propondo um encontro, propondo uma experiência. A oportunidade que Ele estava te dando para você ouvir a voz. Ele queria falar-lhe ao coração. E não deu bola. Aí passa, durante o dia, lá quando você está aqui fazendo as suas coisas, do nada, te dá aquela vontade de dormir, aquele sono que não acaba mais. E você não pode fazer isso porque você tem um monte de coisa para fazer. Você não pode deitar e dormir. Mas a única coisa que você queria naquela hora era dormir. Né? E ainda fica brigando, fala assim, por que eu fui perder o sono de madrugada? Por que foi que eu não consegui dormir de madrugada? Então, estou usando esse exemplo para dizer quais são os elementos que a gente tem feito para aprofundar nossa intimidade com Deus.
A gente tem facilidade para fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. As mulheres, 1002 coisas, né? Os homens, 1001. Mas a gente consegue fazer muitas coisas, muitas outras coisas. E quando se trata de um esforço para ouvir a voz de Deus e entrar numa intimidade profunda com Deus, a gente tem preguiça, a gente tem cansaço, a gente não sabe o que dizer, a gente não tem palavras. No momento de intimidade com Deus, a gente perde as palavras. Mas quando a gente se reúne entre nós, a gente fala até pelos cotovelos. Mas com Jesus a gente não consegue. Por que será? Porque a gente valoriza muito mais outras coisas do que a intimidade com Ele. Porque a gente valoriza muito mais a convivência com as pessoas do que a convivência com Ele. E intimidade com o Senhor não tem outra forma senão se aproximar dEle. Se não usar os elementos que nós temos para nos aproximar dEle. Como é que vai ter intimidade? Aí a gente vai reproduzir o que muitos estão reproduzindo por aí. A nossa fé vai se transformar numa ideologia. Nós não cremos numa ideologia, nós cremos numa pessoa. E é a pessoa de Jesus Cristo, o Verbo eterno feito carne, morto na cruz e ressuscitado, e que está presente no meio de nós, e que nos propõe uma intimidade. Ele diz no Evangelho: eu sou o bom pastor. Dou a vida pelas minhas ovelhas. E as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas escutam a minha voz. Então, é assim que nós precisamos conviver com o nosso Senhor e despertar para esta realidade. E, de fato, fazer acontecer na nossa vida aquilo que diz o texto do Evangelho. O Senhor é nosso pastor. Ele nos conduz, Ele nos guia, Ele fala conosco, Ele é íntimo de nós, Ele é próximo de nós. Basta que a gente tenha coragem de prestar atenção. Então, vamos juntos descobrir esta realidade, esta maravilhosa realidade. E buscarmos aprofundar o nosso amor para com Jesus. Se você quer saber se você ama verdadeiramente Jesus, pergunte para você mesmo diante de Deus se você é verdadeiramente livre. Se tem alguma coisa que te prende, certamente é porque ainda não ama profundamente. Porque quando se ama, também se é livre. Então, tem alguma coisa que te prende? Aqui você está preso. Aproxime-se de Jesus e se aprisione somente do seu amor. Este aprisionamento do amor de Deus te fará de você uma pessoa livre e uma pessoa feliz. Porque o amor torna livre, liberta, cura e salva e nos dá alegria. Se o amor não concede a nós tudo isso, não é amor. Então, que cada um reflita-se diante de Deus, analise com sinceridade. Não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar as suas sombras, de enfrentar as dificuldades. Porque com a força do amor, do bom pastor, conseguiremos superar todas as dificuldades
e sermos inteiramente de Deus e termos o nosso coração inteiramente unido a Ele. É só isso que nós precisamos. O resto é tudo conversa fiada. Que Deus fortaleça a nossa busca, não deixe a gente desanimar mediante as dificuldades que nós estamos inseridos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em